Beleza, beleza, valendo, 10 horas e 50 minutinhos, valendo a nossa enquete do dia. O que é que você acha dos louvores da igreja de hoje? Tá sendo mais música, mais louvor, pouca adoração? O que é que você acha? O músico do Ministério de Louvor pode tocar em banda secular? O que é que você acha? A enquete do dia vai ser essa daí pra você, tá bom? Beleza? Nossa primeira pergunta diz assim: Deus recebe qualquer música, ou seja, Deus recebe qualquer música cantada na igreja? O que você acha? Deus recebe? A pessoa chega lá e, vou cantar uma música assim, e Deus vai receber. Há uma diferença de louvor, música, adoração? O que você acha? O que você está ouvindo mais na sua igreja? Louvor, música, adoração, né? Tem aqui a participação dos nossos ouvintes, tá bom? Você pode participar pelo 21-98088-5514, tá bom? Olha só, essa programação não é criticando nada, é uma enquete e vamos abordar esse assunto. O que você acha? O que você ouve mais na igreja? Louvores que fala para a alma, ou seja, tem sabor de mel, nada contra, compositor, também sou compositor, né? Tua vitória tem sabor de mel, quem mandou largar a rede, né? E eu quero que você participe, tá bom? E a primeira aqui, deixa eu ver, Deus recebe qualquer louvor. A nossa irmã Luana, ela perguntou, será que Deus recebe qualquer louvor? E tem pessoas aqui para responder. Eu acho legal o worship, que hoje virou um estilo musical, né? Mas eu não vou falar que isso é um padrão de adoração a Deus. Eu vou falar da música, porque a adoração é tudo que você faz. Mas eu não vou definir isso como, Deus aceita músicas assim. É porque tá um pouco nessa levada, né? E tipo assim, estão batendo nessa parada, falando, não, Deus quer música assim. Eu não acho. Desculpa, eu discordo. Não acho. Eu acho que se eu fizer um blues, Deus vai falar, putz. Deus não vai falar putz, tá? Mas assim... Sorry. Eu acho que ele vai falar, caraca, olha esse blues que ela fez. Eu acho. Beleza, olha só. Louvor, cantor e cantor, né? O louvor, ele tá numa dimensão acima daquilo que você espera numa igreja quando você chega, né? Você vê o ministro de louvor, né? Você vê aquela banda, aquela mega produção, aí você não tô sentindo nada, nada tá acontecendo. O que você acha? Isso aí é o cantor ou é o que está sendo cantado ali na sua igreja? Eu não sou apaixonada por ser cantora, sabe? Tem gente que ama muito a música, né, e tal, assim. Eu não sou essa pessoa apaixonada pela música. A música, ela faz parte do meu propósito. Mas eu amo o que acontece através da música, sabe? Se não tiver a presença, pra mim, não tem sentido nenhum a música. Então, a presença pra mim tá muito além de sair pra cumprir uma agenda, tá? Tipo assim, cara, eu vou sentir ele, então tudo vai fazer sentido. Beleza, né? Você vê aqui que a pessoa sai de casa, não tá nem preocupada em ser o melhor top ali da igreja, né? A pessoa sai de casa no espírito de adorar e agradecer o nome do Senhor, né? Tem mais uma pergunta aqui. O que é música? O que é louvor? O que é música? O que é louvor? Vamos ouvir, né? Então, é muito complicado hoje, quando a gente vê no nosso meio cristão, alguns falando bem assim, não, existe música secular que é teologicamente correta e existe música cristã que não é teologicamente correta. Bom, a questão não é só teologicamente correta, porque o diabo, ele conhece a Bíblia do começo ao fim, ele viu ela sendo escrita. E ele não só conhece, como ele treme. Então não é só você pegar uma porção correta e cantar e fazer com que as pessoas cantem. É muito mais do que isso. Eu creio que existe aquela palavra ali quando diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, porque aquilo ali é um divisor de águas para tudo na nossa vida. Tem mais uma pergunta aqui do nosso irmão Cristiano. Os louvores está sendo para Deus ou para a igreja, né?
Uma pergunta bastante assim legal, né? O louvor está sendo mais para a igreja, ou seja, o ministro de louvor tem mais preocupação de colocar música para pessoas, ou o ministro está colocando o louvor para a exaltação do nosso Deus? Vamos ouvir aqui, né, mais um participante que está dando a sua opinião. Agora, aí eu penso na seguinte coisa. Eu fiquei animada aqui, por isso que eu já me inseri. Os estímulos externos que nós utilizamos muitas vezes é para captar a atenção. Tá? Eu quero ser cuidadosa porque não é uma derrubada da produção em si. Na verdade, a produção, e é uma das coisas que eu falo no Zelo pela Presença, para que a gente tenha equilíbrio, a produção em si, falando de tela, LED, luz e às vezes fumaça. Eu não sou muito fã da fumaça porque eu tenho rinite mesmo. Mas de alguma forma é engraçado. Quando tem luz, vai ter que ter fumaça para as luzes aparecer, né? Geralmente é assim. Exato. Eu entendo, eu acho que essas coisas podem servir o propósito, mas o que eu vejo, infelizmente, é muito mais isso sendo estímulos externos para captar a atenção. Quando eu trabalho para conseguir a sua atenção, você vai aprender ao longo do tempo a esperar que eu faça o esforço para captar a sua atenção. Isso é um mecanismo normal humano. Se você treina, vamos dizer, num contexto de até criação de filhos. Se a mãe sempre pede pro filho ter que fazer algo que na verdade é responsabilidade sua, o filho vai esperar a mãe cobrar, porque ele tá acostumado, ele se acostuma. Se ele vai ter um despertador ali. Exato. Se a mãe fala assim, filho, arruma a sua cama. E se todo dia ela olha e vê que a cama não tá feita, e fala pra ele, ele vai se acostumar. Não que a gente não deve perseverar, crianças têm idades, não levem pro extremo, mas depois de um tempo ela tem que parar de falar e presumir que ele vai fazer sozinho. E, claro, se não tiver, você pode falar assim, filho, eu vi que você não fez a sua cama. Você pode, lógico, você tem que reconhecer que não foi feito, pra que ele entenda, é minha responsabilidade, não é da minha mãe. No mesmo contexto, na adoração, e eu sinto isso e tem ficado mais intenso nos últimos anos. Como líder de louvor, na atmosfera, muitas vezes eu percebo essa hiperexpectativa de que nós, como líderes de louvor, façamos algo especial. Sim. O próprio oráculo, para quem é do contexto de sala de oração, sabe que o oráculo, na verdade, ela é tipo assim, um espontâneo profético que tem um começo, meio e fim ali, mas é um ápice muito especial. Hoje em dia eu checo muito meu coração antes de liberar algo assim, checo muito a atmosfera. Às vezes eu tenho algo para dizer, mas se a atmosfera não tá propícia para as pessoas receberem com temor e olharem para o Senhor e não para mim, eu tenho tido muito temor e zelo. Por quê? Porque até a unção se torna um elemento que estimula a pessoa. Ela tá no meio da unção, mas os olhos do seu coração não fixaram no Senhor. Porque a adoração, ela acontece no templo do nosso coração. Coisas externas estão acontecendo, canções, mas a gente se perde. Os momentos mais profundos de adoração, contemplação, que realmente eu vi a natureza de Deus e Ele me transformou, Ele falou comigo, Ele fez algo na minha alma, no meu espírito. Foi um mergulho para dentro. Exige foco, exige atenção. Eu não posso estar numa onda de estímulos externos e entrar, sair. E na verdade é natural que estejamos condicionados assim, porque estamos nessa era. Mídia social, tudo isso, a dopamina, né, a recompensa imediata que eu estava falando, de a curto prazo, tudo isso está trabalhando na direção contrária para nossa capacidade de adorar, nossa capacidade de meditar na palavra, meditar no Senhor. A contemplação, ela é uma forma de meditação no Senhor. Meditação, né, para quem quer se aprofundar no tema, tem outras pessoas falando sobre meditação cristã, não tem nada a ver com
espiritualismo. Oriental. Exato. Mas é meditação no sentido de eu paro e eu processo mastigo. Então, não tenho nada contra a produção em si, mas será que a gente também consegue fazer numa sala sem estímulos? Será que a gente consegue adentrar? Será que a gente pode se tornar menos dependente? Eu, como líder de louvor, eu me sinto na incumbência de tentar trabalhar isso para não me tornar alguém que alimente essa dinâmica. Eu vejo que a igreja como cresça. É como aquele almoço extraordinário que você vai lá no restaurante, né? É mais caro, vai, você come, mas aquilo ali não é sua rotina. Né? Se eu precisar para comer todos os dias ir num restaurante caro, tem algum problema. Porque em casa é aquele prato comum, bem nutritivo, tal, que a gente vai comer. Então eu percebo isso. Eu vou fazer uma conferência e tal, e fazer uma produção, legal. Fazer uma gravação, legal. Agora, nós precisamos desses ambientes da igreja caseira, da sala de oração e até os nossos domingos com a família espiritual, mais tranquilo e aonde a presença é suficiente para nós. É aquele momento evangelístico, você quer fazer uma superprodução, captar o coração do de fora e falar, olha para cá. E de repente, mas aí ele precisa ser inserido nesse lugar, não, porque infantiliza, né? Como você disse, é como uma mãe, né? Todo dia tendo que falar a mesma coisa, né? Isso infantiliza. Muito bom. Tem uma parte do livro que, até para você que entrou agora, a gente também está lançando o livro A Presença Relacional de Deus, livraço, que vai falar que a presença de Deus é o tema central de toda a Bíblia. Então ele vai livro por livro. E ele chega numa parte, porque o que ele vai dizer, né, de forma muito literal. Por exemplo, quando você até citou, né, no tabernáculo, quando você vê o final de Êxodo, Deus muda para dentro de uma tenda. Então, assim, é uma loucura você pensar nisso, né? Que Israel acordava, tinha uma tenda lá no meio e falava pro seu filho, ó, Deus tá morando ali. Deus tá morando naquela tenda. Então havia um temor. E tanto que é muito louco porque ele vai explicar Levíticos, Números, Deuteronômios, aquele monte de lei sobre mofo, menstruação, comida e tal. Ele fala, por que disso? Né? Por que não é só lei sobre o sacrifício no templo, mas sobre a vida? Porque os caras estavam vivendo com Deus como vizinho. Beleza, 11 horas e 12 minutinhos, mais uma pergunta. Músico pode ouvir música secular? Eu acho que já teve pessoas que já responderam isso aqui, mas vamos ouvir mais uma opinião, né, dos nossos amigos que estão nos ajudando nessa enquete. O que você acha? O músico, ele pode ter uma referência de música secular, ou seja, eu quero aplicar alguma coisa nesse louvor aqui, eu vou lá no Djavan, eu vou fazer uma frase, vou fazer isso aqui, vou pegar lá no arranjo do Michael Jackson e tal. O que você acha? Vamos estar aqui ouvindo mais uma opinião. Por exemplo, é a mesma coisa, pode ou não pode escutar música secular? Pode. Eu ouço Hillsong, Creedence. Tem um problema nenhum? Pode, desde que esteja no seu nicho. Tô na minha casa, eu vou ouvir, não tem problema. É entretenimento. Tô limpando a casa, que é difícil, né, filha? Mas tô fazendo alguma coisa, jogo um Coldplay lá, ouço um pouco, não tem um problema nenhum. Mas adoração é diferente. Esse é o ponto. Agora a questão é, trazer música secular pra liturgia, não dá. Porque o foco do cantor é falar sobre amor entre uma mulher e um homem, falar sobre as coisas da vida, mas dificilmente sobre Deus. E o louvor tem como único propósito enaltecer e glorificar o nome de Deus. Beleza, aqui tá mais uma pergunta aqui do nosso irmão Marcos Leandro, dizendo assim, o que é uma verdadeira adoração? O que você acha? O que é uma verdadeira adoração? Você vê que o camarada ali concordou, né? Tem pessoas que concordam, né? Eu acho também que, né, você está na sua casa, né? Você vai estar na tua casa, você, né, tá fazendo aquele momento especial com a sua esposa, você não vai colocar um Cassiane, vou seguir, não vai colocar um Jorginho de Xerenco, até esse varão que chegou agora. Você vai colocar uma música que vai te dar um crime naquele ambiente que você está, né, no manto, né? Você não vai colocar aí se passar pela prova de eu acho que não vai ter crime, entendeu? Então é coisa muito assim relativo, né? Agora, você aplicar e estar
tenho que ouvir para tu ter inspiração, para você ministrar. Eu acho que você é cheio daquilo que você come, certo? Se eu comer uma bacia de cuscuz, o meu estômago vai estar cheio de cuscuz, tá? Se eu encher meu estômago com 2 dúzias de banana, o meu estômago vai estar com 2 dúzias de bananas, entendeu? Então, eu acho aquilo que você se alimenta que você vai passar para as pessoas, certo? Então aqui, o que é uma verdadeira adoração? Vamos ver aqui, o pastor vai estar nos respondendo aqui, né? E tem alguém aqui nos respondendo? Deixa eu processar aqui primeiramente. Tá, vamos ouvir. Por exemplo, é a mesma coisa. Pode ou não pode escutar música secular? Pode. Eu ouço Hillsong, Creedence. Mais outro que tá concordando. Pode, né? Desde que esteja no seu nicho. Tô na minha casa, eu vou ouvir, não tem problema. É entretenimento. Tô limpando a casa, que é difícil, né, filha? Mas tô fazendo alguma coisa, tá vendo aí? O Coldplay lá, ouço um pouco, não tem um problema. Coldplay. Mas Adoração é diferente. Esse é o... Então, já tem mais pessoas aí que concordam, né? Mas agora, o que é uma verdadeira adoração? Deixa eu ver aqui quem vai estar falando aqui com a gente. A adoração, na verdade, ela é uma disciplina espiritual. Ela é uma prática espiritual. Sim. É essa comida espiritual. A palavra diz, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. Vinho, ele, na verdade, representa o prazer, aquilo que satisfaz a carne. Satisfaz a carne. Pode até ser um prazer ilícito, mas ele fala, olha, não se embriaguem. Pode ser um prazer lícito, mas ele diz, não se intoxiquem com coisas que o mundo pode dar, mas se enchem do Espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, como que eu me encho do Espírito? A gente quer ser cheio do Espírito, a gente quer ter fruto do Espírito. A gente vê, né, alegria, paz, longanimidade, mansidão, amor, domínio próprio. O fruto do Espírito não é algo que eu produzo na minha força. Eu não consigo fabricar alegria. Eu posso fingir alegria, mas na verdade fingir alegria, na verdade, vai ser contraprodutivo de realmente deixar o Espírito me encher, para que então o fruto do Espírito se manifeste em mim. Tá vendo aí? O que você se alimenta é o que você vai gerar dentro de você, entendeu? Se você tomar todo dia, em vez de você tomar água e você ficar tomando Coca-Cola, com certeza daqui um dia você tá precisando aí de hemodiálise, né? Então, daquilo que você se alimenta, você vai ficar forte, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu creio que sexta-feira eu vou voltar com essa enquete, tá bom? Tem muitas pessoas que mandaram aqui pra mim, aí eu vou ter que ouvir primeiro, tá? Vou ter que ouvir primeiro pra liberar o áudio, né? Porque eu não vou colocar áudio assim sem ouvir, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, eu sou cantor secular. Eu aceitei a Jesus e meu pastor pediu para eu largar a banda que eu toco, mas sendo que a banda que eu toco é o meu sustento. E aí? Então eu vou deixar essa daqui, tá, para sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar aqui, né? Vou fazer a programação e eu vou voltar com essa enquete aqui na sexta-feira, tá bom? Então, tem muitas pessoas aqui para participar, então tem que ouvir primeiro o áudio pra gente colocar no ar, né? Porque as pessoas colocaram tudo em cima da hora e não tem como eu colocar esse áudio aqui em cima da hora, assim, porque eu tenho que ouvir primeiro, eu tenho que ver o que a pessoa vai responder. De repente a pessoa xinga um palavrão, tá ao vivo, não tem como segurar aqui o palavrão da pessoa, tá bom? Mas já quero agradecer você aí que está participando, tá?